O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, está no ar o Jornal da TV Câmara de Piracicaba, nesta quinta-feira, dia 17 de maio de 2018. E entre segunda e terça-feira dessa semana, foram realizados 3 cursos aqui na Câmara, por meio da Escola do Legislativo. Você confere agora na reportagem de Rebeca Paroli. Nossa inteligência, nosso perfil. Esse foi o tema do minicurso promovido pela Escola do Legislativo na última segunda-feira. O evento é parte da programação de palestras com o tema Cidadania, Convivência e Qualidade de Vida. O palestrante foi o advogado Osmar Ventris, que destacou a importância do gesto de perdoar. Nós trabalhamos com a cultura da paz, e na cultura da paz eu trabalho basicamente com filosofia, princípios da justiça restaurativa. E não dá para falar em justiça restaurativa sem nós falarmos de comunicação não violenta, sem falarmos de inteligência emocional. E sem falarmos também, dentro daquilo que eu acredito, dentro da justiça restaurativa, que é a escola do perdão e da reconciliação, né? A escola Espere. A campanha da fraternidade este ano, da Igreja Católica, ela está com o tema Fraternidade e Superação da Violência. E eu achei muito interessante esse tema, em falarmos em superação da violência e não em erradicação da violência. Porque realmente a violência, nós temos que superá-las, tanto a violência passada, como nos prevenir quanto às violências futuras. E uma das formas de violência que nós temos é a nossa forma de nos comunicarmos. Não é? Então, daí a importância da comunicação não violência. E saber se comunicar passa pelo autoconhecimento. Aí, então, nós trabalhamos com a inteligência emocional. Está muito interessante essa conversa hoje. As pessoas falam curso, palestra, mas eu prefiro chamar de conversa, de trocas de experiências. Esta participante é a servidora da Secretaria Municipal de Educação e elogiou a iniciativa da Escola do Legislativo. Porém, afirmou ser importante aumentar os canais de divulgação dos eventos para que um maior público possa participar das palestras. Se a população tivesse mais acesso, talvez, se divulgasse também no rádio, eu acho que teriam mais pessoas. Eu estou achando ótimo para a vida profissional e para a vida pessoal, porque ele traz para a gente coisas que é possível. A melhor qualidade de comunicação, de entendimento e a não violência, que é o que a gente busca na vida da gente. Já na terça, o tema foi Falando sobre Dinheiro, de Jovem para Jovem, e integra a Semana Nacional de Educação Financeira. Ricardo de Souza, administrador e pós-graduado em Finanças, disse que irá explicar aos jovens sobre a necessidade de um planejamento financeiro que, segundo ele, é como uma prevenção para no futuro ter uma relação sadia com as finanças, o que não ocorre com as pessoas já inseridas no mercado, que já possuem vícios e, nesses casos, o trabalho é voltado mais para resolver problemas. Ele apontou a maior dificuldade que os jovens encontram para lidar com suas finanças. Para ele, cada um tem que se conhecer e saber em que lugar está. Um dos problemas é justamente querer viver uma vida que não é a deles e contemplar um jogador de futebol na TV ou um músico que veste determinada roupa ou determinado calçado ou determinado celular e procurar já no primeiro emprego, na primeira experiência com o dinheiro, comprar aquilo que aquela pessoa tem, na realidade daquela pessoa, e acaba comprometendo 1 ano ou 2 anos do início da sua vida por buscar aquilo. Não é errado querer coisas grandes e querer uma boa veste, mas viver de acordo com a própria realidade é o fundamental. Então, uma das maiores dificuldades do jovem é fazer essa distinção entre ser influenciado e realmente querer viver uma vida que aquela pessoa que influencia eles vive. Ainda na terça-feira, já na parte da tarde, houve a palestra com o tema Iniciação Política. Dividida em 2 partes, a primeira foi ministrada pelo professor Ricardo Caiubi, que falou sobre a ética na política. Depois, com o tema Processo Legislativo e Dinâmica dos Poderes, foi a vez do diretor do Legislativo da Câmara, Fábio Dionísio.
A vereadora Nancy Tami destacou a importância dos cursos promovidos pela Escola do Legislativo. Não é? A ética dentro da política é a base, é o alicerce do exercício político, não é verdade? É trabalhar, legislar, executar dentro da lei, né? Sem subterfúgios, procurando o bem comum, não o próprio bem. São ações como essas da Escola do Legislativo, né? A participação popular, a participação do cidadão na formação política, nas iniciativas daqui da escola, na iniciativa da Câmara de Vereadores, quando traz ferramentas, mecanismos, cursos de formação, de conhecimento para o cidadão. Essa, na minha opinião, essa de forma geral, são as melhores ferramentas que a Câmara tem para chegar, para trazer a participação popular para dentro da Casa Legislativa, para dentro do Poder Legislativo. São cursos, treinamentos, são ações da escola, ações trazendo a participação popular. A escola vem no momento e também no poder, que é o Poder Legislativo, para aproximar ainda mais a população desse espaço que deve estar perto do povo. Então a escola ela abre as portas para que a gente tenha diálogo, discussões, debates em temas pertinentes, principalmente para fortalecer a cidadania, para que a gente promova a cidadania nas pessoas. Então, com isso, é um contexto bastante amplo, também fortalecer lideranças, difundir cultura, mas tem aí um conteúdo bastante amplo e, para nossa surpresa e gratidão também, muitas instituições e pessoas, inclusive pessoas físicas, vindo ajudar. Então, são conteúdos diversos, não é uma educação formal, do ensino formal. Então, com isso, independente da escolaridade, independente da origem, todos podem contribuir. A semana de conscientização sobre alergia alimentar foi aberta aqui na Câmara de Vereadores e o repórter Thierry Marsulo acompanhou o encontro. Iniciando a semana da conscientização alimentar, a vereadora Nancy Tami promoveu 2 palestras sobre o tema na última segunda-feira. As palestrantes Vanderly Marchiori e Juliana Poli tentaram esclarecer alguns mitos que ainda persistem. A melhor forma é falar sobre o assunto. Cada vez que a gente fala sobre o assunto e tira um mito do proibido, a gente começa a conscientizar mais as pessoas. E as pessoas acabam entendendo que as restrições existem e que elas são temporárias quando elas são tratadas da maneira correta. Mas o importante é que a gente converse bastante e tenha o diagnóstico correto. Para isso precisa da ajuda de um médico e de um nutricionista para poder fazer a adaptação e a correção dos cardápios. Foi realizado também uma sessão de palestras na quarta-feira na Escola Técnica do Estado, a ETEC, na qual foi discutido o tema alergia alimentar, aspectos legais e psicológicos. No Brasil, é estimado que 8% das crianças e 3% dos adultos possuem alergia alimentar. Esse número é uma estimativa da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Como as crianças são as mais afetadas, a alergologista pediátrica Juliana Poli disse de quais formas podemos conscientizar sobre as alergias. Na verdade, a gente tem que educar dentro da escola, dentro de casa. O ideal é a gente orientar o que ela pode, o que ela não pode, de maneira assim bem fácil para ela entender. Olha, filho, você não é diferente dos seus amiguinhos, mas a sua alergia, você precisa consumir alimentos que não tenham, por exemplo, o leite, o ovo, a soja, porque você pode passar mal por isso. Mas pode consumir um brigadeiro sem leite, mas pode consumir, ser bem direto mesmo com a criança, para que ela entenda que ela pode consumir tudo, mas de maneira diferente do amiguinho, para ela não se excluir de festas, de escola. Um dos assuntos mais comentados durante a palestra foi a doença celíaca, ou seja, a alergia ao glúten, que ficou muito popular. Mas segundo Érica Spiglitch, secretária da FENANCELBRA, Federação Nacional das Associações dos Celíacos do Brasil, ainda há muito a se desmistificar. A doença celíaca e a sensibilidade ao glúten, né, não celíaca, que são doenças relacionadas ao consumo do glúten, e é importante discuti-las para desmistificar um pouco, principalmente agora que é uma moda, né, da dieta sem glúten. Então, quem efetivamente precisa tirar o glúten da dieta, que são as pessoas que têm essas doenças, e quem não precisa, e aumentar um pouco a conscientização de pacientes, de familiares, inclusive da classe médica,
para um diagnóstico mais certeiro e mais correto da doença celíaca. Então, quais são os sintomas e o que pode chamar a atenção do médico para encaminhar esse paciente para o protocolo de diagnóstico da doença celíaca, que inclusive é um protocolo que tem no SUS. Então, todos os exames para diagnosticar a doença celíaca eles estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. A vereadora Nancy Tami comentou a importância de se discutir esse tema com a população. Nós tivemos uma demanda de mães e de pessoas que têm esse diagnóstico, né, faz parte já de suas vidas, e nós sentimos o quê? Que tem um percentual bastante significativo da população, também em Piracicaba, de pessoas que têm alergia alimentar. Então, a convivência é difícil, é algo interdisciplinar, envolve o comércio, a escola, a medicina, a família. O percentual maior é nas crianças. Então, a ideia, assim, a intenção maior dessa semana é trazer o diálogo, divulgar para que tenham conhecimento e para que essas pessoas sejam mais acolhidas dentro de um contexto do mundo em que vivem. Na última terça-feira, no Salão Nobre, ocorreu a reunião sobre o Parlamento Aberto, com a participação de um analista legislativo da Câmara dos Deputados Federal em Brasília. E o repórter Eric Vicente tem os detalhes. A Câmara de Vereadores de Piracicaba realizou na última terça-feira, dia 15, a palestra Parlamento Aberto, com a presença de Walter Nor Brandão, mestre em Ciências Políticas e analista legislativo da Câmara dos Deputados em Brasília. Lá na Câmara dos Deputados, a gente vê que a abertura é cada vez maior para essas iniciativas. E a gente tem visto que os deputados têm olhado com outros olhos para a participação e para a transparência. Em termos de transparência, o nosso carro-chefe é, de fato, essa ferramenta que é o Retórica, que é uma ferramenta que tem um algoritmo que lê todos os discursos parlamentares e depois agrupa, fazendo uma visualização em bolhas. É um tratamento prévio com a visualização mais palatável para o cidadão. E em termos de participação, a gente tem aí, o E-Democracia tem várias ferramentas, que é o Fórum, o Expressão. Nós temos audiências interativas, que é bem interessante, onde o cidadão ele acompanha ao vivo as audiências públicas interativas e envia perguntas para os deputados. E temos o Wikileges, que é a oportunidade do cidadão oferecer emendas aos projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados. A iniciativa do projeto Rumo ao Parlamento Aberto é da Câmara de Vereadores em parceria com o Observatório Cidadão de Piracicaba. Olha, a Câmara de Vereadores, através da mesa diretiva, através dos seus 23 vereadores, dá um passo fundamental. O dia a dia da política nacional hoje nos mostra o quanto é importante a transparência, quanto é importante a aproximação do político com o público, do diálogo. Então, é fundamental tudo isso. A Câmara tem alguns avanços muito interessantes em transparência, melhoria no funcionamento das audiências públicas, e agora é a oportunidade de a gente dar mais um salto de qualidade no funcionamento desses instrumentos e na criação de novos. Diretora da Escola do Legislativo, a vereadora Nancy Tami elogia a iniciativa do Parlamento Aberto. O momento é muito oportuno para isso, fortalecer a cidadania, ao mesmo tempo a transparência, a abertura para o diálogo. Eu acho que são dois projetos distintos, mas que têm uma área de sombreamento, que vão se comunicar e um pode fortalecer o outro. A Escola do Legislativo, se eu tivesse que falar assim, um único eixo, né? Tem outros, mas é a promoção da cidadania. Isso é o forte, faz 1 ano e 2 meses que nós temos uma programação intensa com muitas instituições da cidade, todo esse pessoal é voluntário. No próximo dia 29, acontece a segunda palestra do projeto Parlamento Aberto. Desta vez, os temas serão comunicação e os desafios e avanços da transparência pública em Piracicaba. O evento marca o período de consulta pública sobre o tema aqui na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Até o dia 8 de junho, a população pode enviar sugestões sobre transparência pública, participação popular, tecnologia e inovação e educação para a cidadania. Você sabia que é possível acompanhar a reunião ordinária da Câmara daqui, da galeria, mas também é possível participar daqui. De acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, que define o funcionamento da Câmara de Vereadores, há o espaço da Tribuna Popular. Nas reuniões ordinárias, às segundas e quintas-feiras, são reservados 20 minutos
dividido em 10 minutos para cada participante, para que a população venha falar do tema de qualquer interesse, sem obstáculos e sem burocracia. Você pode opinar sobre educação, saúde, segurança pública, entre outros assuntos, com transmissão ao vivo pelos canais da TV Câmara, nos nossos perfis em redes sociais, no nosso site oficial e ainda o Departamento de Comunicação produz uma matéria especial sobre o uso da tribuna popular. Além disso, você pode vir aqui para discutir um projeto. O artigo 131 do nosso regimento interno garante que o cidadão possa discutir alguma propositura que esteja em pauta. Nesse caso, é preciso ser indicado por uma entidade. A discussão é feita pelo tempo de 10 minutos. Por fim, a população pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Quem garante isso é a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 13. Neste caso, é preciso reunir assinaturas que sejam equivalentes a 5% do eleitorado local. Essas são algumas das nossas iniciativas para que você participe ainda mais do nosso dia a dia. Câmara de Vereadores de Piracicaba, rumo ao Parlamento Aberto. Às sextas-feiras, pela TV Câmara, é apresentado o programa Câmara Convida. Na última sexta, foi a vez do secretário municipal de Trânsito e Transportes, Jorge Akira. Ele ressaltou que Piracicaba não terá rodízio municipal de veículos, a exemplo do que ocorre na capital paulista. Mesmo com o grande número de veículos circulando na cidade, o titular da Semutran afirmou durante o programa Câmara Convida que não há necessidade de um rodízio, a exemplo do que ocorre na capital paulista. Não acredito. Aqui não? Não. Nós temos cidades já bem maiores como Campinas que não tem essa necessidade ainda. Né? Tá. Nós temos o que nós temos aqui em Piracicaba ainda é muito veículo de passagem. Com a inauguração desse trecho do anel que liga Rodovia do Açúcar, Luiz de Queiroz, Piracicaba Limeira e Piracicaba Rio Claro, tirou bastante veículos, principalmente caminhões, em circulação na cidade, que são os veículos que a gente chama de veículos de passagem. Né? Mas nós temos a necessidade de completar, de complementar todo o anel e aí sim essas intervenções diminuiriam aí um certo volume de veículos que entram, somente passam por Piracicaba. Né? A agenda de eventos e os destaques da reunião ordinária, que acontece daqui a pouco, às 19h30, você confere agora. Boa noite. Amanhã acontece uma roda de conversa sobre enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. O evento é de autoria do vereador Pedro Kawai e acontece no Salão Nobre da Câmara às 14h. Durante a reunião ordinária, que tem início daqui a pouco, os vereadores vão analisar em discussão única 2 projetos de decreto legislativo, 2 moções e 5 requerimentos. Em segunda discussão, 4 projetos de lei e em primeira discussão, 3 projetos de lei. A tribuna popular será utilizada pelo senhor Ademir Longato, que discursará a respeito do atraso dos ônibus, e Varvik Manfrinato, que vai falar sobre o planejamento territorial de Piracicaba. Tchau e até semana que vem. E diariamente a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda disponibiliza as ofertas de emprego por meio do Centro de Atendimento ao Trabalhador. Vamos conferir as vagas disponibilizadas no site da instituição. Há vagas disponíveis no Centro de Atendimento ao Trabalhador para açougueiro, assistente de vendas, balconista de açougue, borracheiro, consultor comercial externo, cozinheiro, eletricista de iluminação pública, eletricista de manutenção de implemento agrícola, fundidor moldador, gerente de setor, gerente de vendas de posto de combustível, mecânico de máquinas agrícolas, meio oficial de cozinha, operador de escavadeira, representante comercial, torneiro mecânico manual, vendedor, vendedor de produtos linha branca, vendedor externo de anúncios e revistas, vendedor externo de consórcio, vendedor externo de rastreadores veiculares e vidraceiro. Para as pessoas com deficiência, há vagas para auxiliar administrativo e servente de limpeza.
Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde e às sextas-feiras, das 8 às 4 da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. No Jornal da Câmara, a previsão do tempo. A previsão é de chuva para esta sexta-feira e sábado devido a uma frente fria que vai atravessar o estado de São Paulo. Com isso, a temperatura para os próximos dias diminui e não deve ultrapassar os 26 graus entre domingo e segunda. Na terça-feira também chove. As mínimas devem ser inferiores a 13 graus, tanto em Piracicaba quanto na região. A agenda cultural para o seu fim de semana está chegando nesse instante. Olá! Veja agora os eventos que acontecem esse final de semana aqui em Piracicaba. Na sexta-feira, acontece o show da banda Baiana System no Sesc Piracicaba. Com uma mistura de música baiana com elementos eletrônicos, a banda é a última a se apresentar no projeto Caldo Tradições Contemporâneas. O show começa às 8 da noite e os ingressos variam de R$ 9 a R$ 30. E já começou a tradicional Festa das Nações de Piracicaba, com uma grande variedade de comidas e atrações. Na sexta, haverá o show da Orquestra Sinfônica de Piracicaba às 8 horas da noite. No sábado, os shows começam ao meio-dia e tem como destaques o samba de lenço e o maracatu do Baque Caipira. Já no domingo, terá a apresentação do grupo de danças folclóricas de Piracicaba. A festa é realizada no Engenho Central e o valor da entrada é de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. E no sábado, o grupo musical Samba da Ninha se apresenta no bar Estação Cultural. Cantando grandes nomes do samba como Ari Barroso, Cartola e Martinho da Vila, será uma noite de muita festa e com grandes referências da música brasileira. O bar fica na rua Benjamin Constant, número 1880. Então é isso. Espero que tenham gostado das dicas de hoje. Um bom final de semana a todos. Tchau! Todas as matérias apresentadas nesta edição do Jornal da Câmara, você pode revê-las no câmarapiracicaba.sp.gov.br. Na sequência, o programa Primeiro Tempo e depois a transmissão ao vivo da reunião ordinária. O Jornal da Câmara volta com você segunda-feira que vem, com a apresentação da jornalista Rebeca Paroli. Até lá!